nome da pregação de hoje é A Autoridade de Jesus. Eu quero tentar mostrar que Jesus, ele é Deus, e eu sei que você sabe. Mas se alguém perguntar como que você pode testificar acerca disso? Por quê? Por que Jesus é Deus? Porque o Maomé, o Deus do Maomé não é o Deus verdadeiro? Porque o Deus dos hindus não é o Deus verdadeiro? Porque Jesus é o Deus verdadeiro e único. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, e a partir aqui de Lucas capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, com os líderes religiosos. E lhe disseram: conte-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Que coisas? Lembra que eu preguei semana passada? Jesus entrou no templo, e lá no templo, o templo era dirigido pelos sacerdotes. Sacerdotes estes que haviam sido eleitos pelo próprio Deus, escolhidos pelo próprio Deus. E os sacerdotes eram os líderes no templo. Diz o texto que Jesus entra no templo, mesmo tendo aqueles homens ali que eram os líderes, e ele lidera ali no templo. Ele declara: eu sou o Senhor do templo, eu sou o dono do templo. E ele começa a mudar coisas que estavam acontecendo ali. Por isso os sacerdotes perguntam: quem é você? Quem constituiu você como autoridade aqui? Nós, sacerdotes, fomos eleitos por Deus, e você? Quem colocou você aqui? Verso 3. Ele lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João, João Batista, era do céu ou dos homens? Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus aqui, ao dar essa resposta, ele não estava fugindo. Ele não estava colocando os fariseus, os sacerdotes, num dilema pelo qual eles não poderiam encontrar saída. Não, ele respondeu. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Que ao dizer: e o batismo de João? É de onde? É do céu ou é dos homens? Essa é a resposta dele para falar de onde vinha a autoridade dele, e eu já vou explicar sobre isso. Ninguém tem dúvida. Ninguém que é sério, seja ateu ou não, ninguém duvida que Jesus como personagem histórico existiu. Olha um relato do Pondé, que é um filósofo bem conhecido no Brasil. Historicamente, ninguém tem dúvida sobre isso, que Jesus existiu. E eu já falei sobre isso aqui com vocês várias vezes. Há relatos dos mais variados. O mais importante é o do historiador Tácito. Tácito era romano e em seus anais ele escreveu sobre um personagem histórico chamado Jesus, que havia morrido sob Pôncio Pilatos, mas que ele, Tácito, não acreditava que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas mesmo assim, ele confirma o fato histórico. Houve um homem chamado Jesus Cristo que viveu na Palestina nos dias de Pilatos, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e esse homem, dizem os seus discípulos que ele ressuscitou. Tácito confirma tudo isso. E há provas arqueológicas, enfim, mais outros testemunhos históricos de pessoas não cristãs, inclusive adversários da fé cristã, testificando que Jesus existiu. É o que Pondé está dizendo. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Mas, para alguns, Jesus era um guerrilheiro. Ele deve ter mesmo morrido na cruz, diz o Pondé. É evidente que, para mim, Jesus não era Deus. O que não significa que eu não ache que tanto o ensinamento como a tradição cristã não sejam de uma enorme riqueza para o continente ocidental. Digo para os meus alunos: não fale mal da Bíblia, só ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro. E o Pondé é ateu. Ninguém duvida disso, que Jesus existiu como um personagem histórico. Mas o que ele foi? Ele foi isso? Um agitador político? Ele foi apenas um mestre? Ele foi apenas um profeta? Ele alegou que ele era Deus, que ele é Deus. Aqui no templo, ele falou isso: eu sou o Senhor do templo. Eu sou o dono do templo. Os sacerdotes disseram: como? Nós fomos eleitos por Deus. Nós somos os sacerdotes eleitos por Deus. Nós estamos aqui como autoridade. De onde vem a sua? Quem constituiu você? Como que a gente pode saber que você de fato é Deus? Nós possuímos bases sólidas para crer que Jesus Cristo é Deus? Com certeza. E esta é uma das grandes mensagens aqui do livro de Lucas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre que o fato de que Jesus ele teve vários testemunhos de que ele era Deus, de que ele é Deus.
Eu preciso também falar para vocês que muitas vezes a gente vem para a igreja apenas em busca de alívio. E eu tenho certeza absoluta que ninguém pode dar alívio a você do modo que Deus dá. Existe a falsa paz, Jesus disse. Eu dou a minha paz a vocês não como o mundo dá. Então o mundo dá uma certa paz. Mas a paz verdadeira e perene e constante, só Jesus. Entretanto, o que acontece muitas vezes em todos os cultos é que os pastores fazem do púlpito um divã. E eles acreditam que o único objetivo deles é trazer um consolo para que as pessoas aguentem mais uma semana. E aí dá uma palavra de consolo todo santo domingo. Olha, Deus está com você e por aí vai. Eu acredito que o evangelho vai muito além disso e digo mais. A base do evangelho é justamente a certeza de que Jesus é Deus. E é justamente essa crença, ter a convicção de que Ele é Deus, ter a convicção das verdades bíblicas anunciadas pela palavra de Deus, ter essa convicção é a maior fonte de consolo de todas. É a maior fonte de consolo de todas. É, na hora da dificuldade, você ter certeza plena de que o seu Jesus não é uma invenção. Que o seu Jesus não é um analgésico, o seu Jesus não é um remedinho para dor momentânea que resolve o seu problema momentâneo. Mas que Ele é Deus. Ter a certeza plena de que Ele é Deus. Isso vai sustentar você na hora da dificuldade. No dia do luto, no dia da doença, no dia da pobreza. Ter essa convicção, saber que você está firme na rocha. Não foi isso que Jesus disse? Que há dois tipos de homens. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, e aqueles que ouvem e praticam. Os que ouvem e não praticam são como homens que construíram a sua casa na areia. Quando a tempestade vier, vai derrubar essa casa. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa na rocha. Quando vier a tempestade, ele vai se manter de pé. A diferença, portanto, do crente e do ímpio, porque o crente verdadeiro é aquele que ouve a palavra e pratica, está edificado na rocha. O ímpio, ou o falso crente, é aquele que ouve a palavra e não pratica. A diferença não é sobre a casa edificada na rocha, não veio tempestade, não transbordaram os rios, não caiu chuva. Não é essa a diferença. As mesmas intempéries, as mesmas dificuldades, pobreza, morte, dificuldade, humilhação, as mesmas vieram sobre a casa do crente. O crente enfrentou todas as vicissitudes da vida, todos os dilemas da vida, todas as angústias da vida, assim como o ímpio. A diferença, portanto, não foi a chuva, que foi menos intensa, mas o fundamento, que era forte, ou seja, o cristão verdadeiro é aquele que tem a sua vida edificada na palavra de Deus. É isso que vai te sustentar na hora da dificuldade. Saber, como declara o salmista, eu sei em quem tenho crido e sei que o meu Redentor vai se levantar. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos lá, João Batista é uma grande testemunha de que Jesus é a verdade. Sacerdotes, escribas e anciãos compunham o sinédrio judaico. O que era o sinédrio judaico? Era a autoridade máxima em Israel. Lembrando que Israel era uma teocracia, ou seja, tem o governo de Deus. A religião era a autoridade máxima naquele país. Sacerdote era sacerdote por nascimento. Ele não escolhia ser sacerdote. Ele nascia sacerdote. Nasceu na tribo de Levi, você é sacerdote. A gente vê aqui também os escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles que faziam cópias das escrituras, que liam as escrituras e interpretavam as escrituras. E temos também aqui os anciãos, que eram os líderes do povo. Ou seja, nós temos aqui as autoridades maiores em Israel. E todas elas diziam, somos constituídos por Deus. Deus nos elegeu para estar aqui. E você, Jesus, quem é você? Você é o líder do templo? Você está dizendo que você é o dono do templo? Como? Por quê? Como nós devemos crer em você? Por que nós devemos crer em você? Eles estavam insinuando que Jesus era apenas um agitador, um rebelde, um revolucionário, e não alguém enviado por Deus. E Jesus responde como? João. O batismo de João era do céu ou da terra? Mais uma vez, Jesus não estava se desviando da pergunta, estava respondendo. Porque você lembra que em todo o Antigo Testamento havia a profecia de que antes de o Messias vir, haveria um homem que viria para preparar o caminho, que viria no espírito de Elias, que é, a gente sabe, João Batista. João Batista veio para preparar o caminho.
Havia então, portanto, profecia, lá em Isaías capítulo 40, verso 3. Gente, dizia os profetas do Antigo Testamento, disse Deus ao seu povo, um dia o Messias virá. Ele, o Messias, vai salvar vocês. E aí o povo perguntava, ok, Senhor, como saberemos quem é o Messias? Como que a gente vai saber? Não podem surgir falsos Messias? Qual é o sinal do Messias? E aí Deus diz assim, o sinal do Messias é que haverá um Elias antes dele. Haverá um preparador do caminho, que a gente sabe é João Batista. Haverá alguém assim. Lá em Malaquias 4:5 e Lucas 1:17 a gente vê isso. Que ele viria no espírito de Elias e ele iria preparar o caminho para o Messias. Lá em Mateus 7:12, Jesus disse que João era aquele Elias profetizado, que viria para preparar o caminho do Messias. O nascimento miraculoso de João Batista. A Bíblia declara que João Batista, ele veio de pais estéreis. Eles não podiam ter filho. Eles já eram velhos. Era para mostrar, tá vendo? Olha aí, mais um sinal de que esse menino, ele tem algo diferente. De que nesse menino, através desse menino, a gente vai ver algo muito diferente. Outro elemento muito forte na vida de João Batista, a sua vida e a sua morte. João teve uma vida íntegra. Seu pai era sacerdote. Ele deveria estar no templo, comendo pão sagrado e se vestindo com vestes sagradas. Mas diz o texto que ele repudiou aquilo que acontecia lá. Ele morava no deserto, vestia pele de camelo e pregava contra tudo e contra todos, a ponto de confrontar o próprio rei da época, dizendo, Herodes, você é adúltero. Você se casou com a mulher de seu irmão. Você é adúltero. Por isso ele perdeu a cabeça. Mataram João Batista. Eu pergunto para vocês. Imagine que um político corrupto, não vou nem citar nomes, fosse sua testemunha, um político ladrão, para testemunhar a seu respeito. Um bandido do PCC. Você gostaria de ter como testemunha um bandido do PCC? Lembra que quando os demônios falavam assim, eis o Filho de Deus, o que Jesus falou? Cala a boca, não quero testemunho do capeta. Óbvio. João é uma boa testemunha? Uma vida irrepreensível. Uma vida de coragem. Ele era tão corajoso a ponto de confrontar o rei. Você acha que um homem desse tinha ou não tinha um compromisso com a verdade? A ponto de apontar o dedo para a maior autoridade de seu país. E ele foi morto por isso. Você acha que um homem como este era uma boa testemunha ou não? Era alguém que poderia servir de testemunha ou não? E a gente chega ao testemunho de João. E foram até João e disseram-lhe, Rabi, que significa mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Senhor, eles estão se batizando. Olha, Jesus está batizando todo mundo. O que João Batista disse? Vocês lembram? Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias. Vamos ler outros textos. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno, de desamarrar as correias das sandálias. E aí o texto, eu não coloquei aqui? Mais um texto. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim, vem um que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. João Batista era tão íntegro, tão poderoso em palavras, tão cheio do Espírito, que muitas pessoas começaram a perguntar para João, você é o Messias? E ele respondeu, não sou. Haverá de vir alguém que é maior do que eu. Quando Jesus apareceu, ele disse, aí está Jesus. Mas, outro. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia. Como assim? É óbvio que vocês sabem. João Batista era primo de Jesus. 6 meses mais velho do que Jesus. Ele deve ter jogado bolinha de gude com Jesus. E ele está dizendo, eu não o conhecia. Como não conhecia? Como assim não conhecia?
Ele conhecia a humanidade de Jesus, mas a divindade não. Porque Deus disse para João: João, aquele sobre o qual você vir descer o Espírito Santo em forma de pomba, este é o Messias. Gente, você imagina se você tivesse um primo que é Deus? Você brincou com seu primo, você viu seu primo, você andou com seu primo. Aí um dia você olha o Espírito Santo descendo sobre ele como forma de pomba, como Deus havia dito. Você não ia ficar em choque? Esse é João. É por isso que Jesus está dizendo: vocês querem saber de onde vem a minha autoridade? O batismo de João é de onde? João é uma boa testemunha ou não? Ele está dizendo: eu tive um sinal claro sobre o Messias. Deus me deu um sinal claro para identificar o Messias. Não foi uma sensação. Eu olho para Jesus e eu sinto firmeza nele. Não, eu não o conhecia. Eu sei que ele é o Messias porque eu vi o sinal que Deus havia me dado se materializando, se cumprindo na vida dele. Ora, isso é poderoso. Isso é poderoso. Como saber também, pastor? Como saber que aquilo que João disse, isso aqui, ó, que a gente está lendo aqui, ó, como saber que isso aqui foi de fato o que João disse? Os 4 evangelistas testificaram isso. Por isso que a gente tem 4. Está aqui, o doutor Felipe sabe disso. Você tem várias testemunhas falando a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Né? É a cariação, estou certo, doutor Felipe? O que eles fazem? É a cariação. Quando tem, para ver se o relato é verdadeiro, faz a cariação. Pega a pessoa aqui, vai lá, pergunta para ela, aí pega outra pessoa, pergunta em separado, vê se as histórias convergem. As 4 histórias convergem. As 4 histórias convergem. Mas aí você poderia dizer: mas pastor, e se os 4 combinaram? Se os 4 evangelistas combinaram para falar a mesma coisa? Se os 4 evangelistas estavam mentindo, isso é logicamente possível ou não? Óbvio que é. Aí entra a outra questão. Esses 4 evangelistas, eles foram torturados da pior maneira possível. Esses 4 evangelistas, eles foram assassinados. Eles foram perseguidos até o final. Eles foram mortos pela fé deles. Eu pergunto a vocês pela 1000ª vez: faz sentido? Faz sentido dizer que eles mentiram para perder tudo? Quantos aqui têm filhos? Você mentiria? Você mentiria para ganhar nada? Para olhar o seu filho lá de longe? Você, um soldado romano com a espada no seu pescoço? Você vendo o seu filho lá longe? E você mentindo, sabendo que essa mentira não vai salvar o seu filho. Essa mentira não vai preservar os seus bens. Essa mentira não vai te salvar. Ainda assim você mentiria? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Eu já disse isso. Eu digo quase todo mês. Isso aqui que eu estou falando, o testemunho dos apóstolos é irrefutável. O testemunho dos apóstolos é o argumento que eu e todos os homens de Deus ao longo de 2000 anos temos usado para dizer: só Jesus é Deus. Ele é o Messias. E como nós podemos ter certeza disso? Por conta do testemunho irrepreensível e irrefutável de seus apóstolos e de seus discípulos, que perderam tudo, alegando: eu o vi morto na sexta-feira, mas eu o vi ressurreto no domingo. Ensine isso para o seu filho. E repita, e repita, e repita, e repita, e repita. Repita para ele. E diga para ele, quando alguém perguntar para você por que você crê que Jesus é o Messias, cite o testemunho dos apóstolos. Cite o fato de que essas testemunhas não podem ser diminuídas. Não dá para tirar essas testemunhas. Não é possível. O testemunho delas é irrefutável. O testemunho dessas testemunhas é perfeito. É por isso que nós estamos aqui hoje. Segundo, João Batista, um testemunho de que os líderes não eram verdadeiros. Jesus pergunta: olha, respondam-me. O batismo de João era verdadeiro ou não? Como os líderes respondem?
Diz o texto bíblico que eles foram políticos. Eles não acreditavam que o testemunho de João era verdadeiro. Mas eles disseram o seguinte: se nós falarmos isso, estaremos encrencados, porque o povo respeita João. Portanto, não vamos dizer nada, vamos dizer não sabemos. João Batista não foi assim. João, se você abrir a boca contra Herodes, você pode morrer. Ele disse, sem problema. Pregou o que era correto, foi morto, decapitado. Herodias pegou a cabeça e serviu a cabeça num jantar de gala. A cabeça de João Batista. Não apenas foi morto, mas foi humilhado. Humilhado. Isso aconteceu com João Batista. As autoridades, não. Eles não estavam dispostos a ir até o final pela verdade. Qual testemunho é verdadeiro? O dos sacerdotes que alegaram que os discípulos sumiram com o corpo de Jesus? Ou o testemunho de João e de todos os discípulos? Homens que estavam tão dispostos a pregar a verdade que morreram por ela. Em qual testemunha vocês querem acreditar? Qual testemunha vocês querem acreditar? E terceiro, a gente vai aqui para a parte final da minha pregação. Verso 9, vocês podem ler comigo? Que tem tudo a ver, é uma continuação da história, faz parte aqui da história. Verso 9. Então, com base no que ele acabou de falar, então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou a alguns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhes dessem frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas eles o espancaram também. E insultando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez eles o respeitem. Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram que isso não aconteça. Mas olhando para eles, Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Qual que é o sentido da parábola? O sentido da parábola é: Israel, mais especificamente aqueles líderes judaicos, rejeitaram o Senhor. Olha a parábola. Um homem era dono de uma vinha. Ele arrendou essa vinha para alguns homens. E esse homem foi embora, o dono da vinha foi embora. O que ele fez? Esse dono da vinha, ele enviou alguns servos para colher os frutos daquela vinha. E o que os homens que haviam ficado responsáveis pela vinha fizeram? Mataram os servos. Por fim, o dono da vinha pensou: então eu vou enviar o meu filho. Quem sabe assim eles ouçam. Mataram o filho também. Essa parábola tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler. Jesus está dizendo que ele é o dono do templo, que ele é o dono de Israel. Mas ele deixou Israel nas mãos dos sacerdotes. Mas o que os sacerdotes fizeram? Os sacerdotes mataram todos os profetas que vieram, falando em nome de Deus, enviados por Deus. Como se não bastasse, eles mataram, ou melhor, matariam o próprio Filho de Deus. E aí então, Jesus conclui: o que você acha que eu vou fazer com esses homens? Eu sou a pedra angular, ou seja, eu sou a pedra que sustenta a obra. Eu vou despedaçar todos estes que me rejeitaram, que acham que são donos de alguma coisa. Essa parábola era direcionada especificamente aos judeus, mas vale para todos nós. Quando nós achamos que nós somos donos de alguma coisa, porque a sua família não é sua. O nome na teologia para isso é mordomia cristã. Tudo aquilo que você tem, sua família, não é sua. Você é um mordomo, Deus deixou você para cuidar dela, mas não é sua. Seus talentos, quais são os talentos que você tem? Você é inteligente, você é forte, você é belo? Deus deu para você. Tudo o que você tem vem dele. E é isso que ele está dizendo. Que inúmeras vezes nós achamos e nós lidamos com a nossa vida achando que nós somos senhores absolutos. Como diriam as feministas: meu corpo, minhas regras. Nenhum de vocês aqui vai dizer uma besteira dessa. Nenhum de vocês. Mas inúmeras vezes nós não estamos fazendo isso achando que nós somos donos de alguma coisa, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Que a gente decide: quer saber? Eu vou chutar o pau da barraca mesmo, vou abandonar minha esposa, não aguento mais.
Ah, quer saber? Eu vou dar um perdido. Ah, tá muito difícil. Ele está dizendo, vocês não são donos da vida de vocês. Eu sou o Senhor sobre vocês. Eu dei para vocês o que vocês têm. Vocês devem se lembrar de me servir e de viver para mim. Do contrário, todos aqueles que se acharem dono da vinha, dono de suas próprias vidas, vão lidar com a minha ira, como ele está dizendo aqui. Agora, olha que coisa interessante. Quando Jesus diz que aquele povo rejeitou o Senhor, vocês rejeitaram. Ele não está dizendo que aquele povo se tornou ateu. Pelo contrário, eles tinham muita religião. Eles estavam no templo. Eles diziam que oravam e jejuavam todas as semanas. Mas a religião deles era falsa. Era falsa. Era um falso judaísmo. Assim como nós podemos ter um falso cristianismo. A gente vem para a igreja como aqueles homens iam. A gente pode até ser dizimista como aqueles homens iam. Como aqueles homens faziam. E mesmo assim, não há um progresso nas nossas vidas. Você vem para a igreja e você continua sensual do mesmo jeito que você era lá atrás. Você vem para a igreja e você continua fazendo as mesmas coisas lá no escondido, lá no oculto. Não há um progresso. Eu sei, o nosso progresso é lento. É lento. O trabalhar de Deus nas nossas vidas é contínuo e vai levar toda a nossa existência. Mas é impressionante como mesmo coisas extremamente claras, cristãos ouvem e não mudam. Eu, uma vez, vi uma mulher que ela disse que se converteu. E ela trabalhava com conteúdo adulto, vocês me entendem? Conteúdo adulto. E aí perguntaram para ela, agora você se batizou, não é? Sim. E aí o conteúdo adulto? Ela disse, foi um bom tempo. Eu sei. Quando eu tenho vergonha de tantas besteiras que eu falei quando eu tinha acabado de me converter. Eu tenho vergonha de coisas que eu falei há pouco tempo, que eu falava, gente, isso aqui não é... Eu estava errado. Então eu acho normal que a gente fale besteira. Acho normal. Mas isso aqui é uma coisa que até ímpio fala. Conteúdo adulto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é impressionante como que a gente vê isso hoje. Questões básicas da fé cristã. Básicas. Que os cristãos ignoram completamente. Ignoram completamente. Preceitos básicos e claros. Ouvem domingo após domingo. Domingo após domingo. E mesmo assim, rejeitam, rejeitam e rejeitam. Jesus está falando aqui, não para os ímpios. Para aqueles ímpios que estão lá fora. Ele está falando para aqueles que estavam na igreja, os sacerdotes. Né, no local de culto, para dizer assim. E mesmo assim, eles insistiam em ter uma falsa religião. É o que pode acontecer comigo e com você. Rejeitar a Deus, seguir o nosso próprio caminho, achando que nós somos donos de alguma coisa, e aí cairmos despedaçados diante da poderosa mão de Deus. Mas a Escritura declara que Deus é misericordioso também para com aqueles que se arrependem, que o buscam, se humilham e clamam a Ele. E é o que a gente tem que fazer. Ao ouvir a palavra de Deus, pensar, o pastor interpretou o texto corretamente? Deixa eu checar. Faz sentido? Mas eu não creio que é possível fazer isso. É muito difícil o que ele está falando. Não, não é difícil, é impossível. A genuína fé cristã, ela vai implicar tudo. Ela vai redundar em tudo na sua vida, uma mudança completa. Essa é a implicação de sermos cristãos. Uma mudança completa. Se o seu cristianismo não exigiu de você nada, você não precisou deixar nada para trás, pode saber, esse cristianismo não é verdadeiro. É um cristianismo modernete, ao gosto do cliente. Mas o cristianismo verdadeiro sempre implica em renúncia. Se você quiser ser meu discípulo, não aborrece pai, mãe, filho, filha, os seus bens e a própria vida. Lembra quando Jesus falou sobre uma parábola da pérola de grande valor? O reino de Deus é como um homem que, tendo muitas pérolas, ele vendeu todas e comprou uma única pérola de grande valor. Ele está falando sobre Jesus Cristo, ele é a pérola de grande valor. Você precisou abrir mão de alguma coisa? Claro que precisou. Talvez você ainda não fez. Você ouviu a palavra, você falou, faz sentido. Mas você disse, eu não consigo. Eu também não, ninguém consegue. Por isso a Bíblia declara assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui
e nós ouvimos o mandamento de Deus, entrem na terra, a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigante lá. Todas as exigências que Deus faz a mim e a você, tem gigante lá. Você vai precisar ter fé para obedecer a Deus. Vamos ficar de pé?